Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje eu quero falar com vocês uma coisa que as pessoas me perguntavam muito e queriam saber qual que era a minha opinião, o que que eu achava melhor. E esse é um vídeo um pouco arriscado, porque assim, é um tema que é muito julgado, né? Então eu tô aqui, vou falar da minha experiência, da minha opinião, e é um tema que as pessoas julgam muito, criticam muito. Mas assim, gente, cada um tem uma opinião e cada um faz aquilo que dá e o que é melhor pro seu filho, né? Bom, uma das coisas que mais perguntavam pra mim quando eu tava grávida do meu primeiro filho é se eu voltaria a trabalhar e pra onde que ele iria. Como eu já falei pra vocês aqui várias vezes, quando meu primeiro filho nasceu, eu não tinha nem a possibilidade de não trabalhar, né? Então já era uma coisa assim definida que não tinha como eu parar de trabalhar por conta da nossa renda, enfim. E aí, no hospital que eu trabalhava, tinha creche, né? As crianças até os 3 anos podiam ficar nessa creche. Então, essa era a minha alternativa, pronta e acabou. E aí começaram as críticas. Deixa na creche. Mas assim, pequenininho. Mas você Tem dó, eles não vão cuidar direito, a criança vai ficar toda fada. Olha, vocês falam, coisa. vai largar o peito, Porque né? Não gosta, costuma costuma acabar madeira. Gente, quando eu falei, olha, eu não posso parar de trabalhar, eu não tenho ninguém para me ajudar, então meu filho vai ficar na creche. Todas essas coisas e muito mais a gente escuta, né? E realmente, agora vamos falar do nosso sentimento. A gente tem muita dó. A gente tem dó de deixar na escola com 4 meses. É fato, ainda mais se for o primeiro filho. E eu vou contar uma coisa pra vocês, mais agravante. O Pedro, o meu primeiro filho, por ser o primeiro, as minhas inseguranças, acho que faz parte, né? A gente ninava muito ele. Então ele dormia ninando, a gente tinha que chacoalhar, ficar a gente ninava ele pra caramba. Então, quando eu tava acabando a minha licença maternidade, eu dei uma surtada. Teve um dia que eu tive uma crise de choro horrorosa, falando que as tias da creche não iam cuidar dele direito, porque ele precisa ser ninado pra dormir, e elas não iam balançar ele pra dormir, e ele ia morrer de chorar, ia desidratar na creche. Eu surtei, né? E eu lembro que aí meu marido falou, não, calma, não é assim, né? E realmente, gente, não é assim. Todos os medos de levar para a creche eu senti. Se ele não ia comer direito, esse negócio de não ninar para dormir, que ele não ia querer mais mamar, ia só querer a mamadeira, que ele ia gostar mais das tias da escola do que de mim. Nossa, deixa eu pensar assim, mas são várias inseguranças que a gente tem quando a gente precisa mandar um filho para a escola. E se perguntarem hoje pra mim, meu filho faz 6 anos, mês que vem, o que eu sinto em relação a isso, eu digo pra vocês. Colocar os meus filhos na escola com 4 meses de vida foi a melhor coisa que eu fiz por eles, né? Então, assim, a minha opinião hoje, por eu ter passado por 3 gestações, por eu ter passado pela experiência da escolinha e tudo mais, eu acho que a escola é a melhor opção. Vejam, se você pode não trabalhar pelo menos no primeiro ano do seu filho, amém, entendeu? Porque acho que isso seria o mundo ideal para tudo, pro vínculo materno, para introdução alimentar, para amamentação, para tudo, isso seria perfeito, 1 ano. Mas infelizmente, hoje em dia nem sempre dá. Na minha época não deu, né? Então, se você pode ficar com seu filho durante o ano, fique. Se der para apertar de um lado do outro e der para você fazer isso, faça. Porque realmente o primeiro ano é muito importante, ainda o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, é importante para amamentar, enfim. Se você pode fazer isso, faça. Outra questão, mas você não prefere que fique alguém em casa a babá? Então, não. Com todo respeito por todas as babás do mundo, eu tenho muito medo. Eu sempre tive muito medo. Pra mim, deixar alguém em casa cuidando do meu filho, tinha que ser alguém assim, mega indicado, muita confiança, com câmeras pela casa. Enfim, gente, eu sempre tive muito medo de ter babá.
É que nem eu falo, para ter uma babá em casa tinha que ser de muita confiança. Então, se você também precisa trabalhar, mas não quer ir na escola, mas tem uma ótima indicação, eu acho super bacana se você confia, se você se sente segura em relação a isso. Bacana, pra mim, ai, não dava. Em relação a um parente cuidar, eu não tinha essa possibilidade, né? Que eu não tenho a minha mãe. Eu não tinha essa possibilidade. Eu não tinha ninguém que cuidasse dele, assim, algum parente que cuidasse dele pra mim, né? Naquele momento, né? Enfim. E agora, o que eu penso sobre isso? Eu acho que se a criança tem, principalmente, geralmente é a avó, né? Se a criança tem a avó que pode cuidar nesse primeiro ano para a mãe voltar a trabalhar, eu acho super válido. E eu digo para vocês, se eu tivesse a minha mãe, os meus filhos não iriam para a escola no primeiro ano, né? Por mais, tem alguns viés, tem alguns efeitos colaterais das vovós cuidarem. Mas eu falo por mim, se a minha mãe fosse viva, o primeiro ano deles, eles ficariam com ela. Coitada, ela ia enlouquecer, sem dúvida, né? Porque 3, e com certeza a minha irmã ia querer também, então seriam 4, minha irmã tá chegando mais 1, seriam 5. Nossa! Mas sim, eu tenho certeza que ela cuidaria. E assim, eu acho que quem tem essa possibilidade, principalmente no primeiro ano, para as mães que precisam trabalhar, que não podem parar, eu acho que é válido, eu acho que é muito válido. Claro, como eu disse, tem os efeitos colaterais da vovó cuidar, né? É claro que sendo cuidado pela avó, rola uma mimadinha, né? Vamos falar a verdade, né? E tudo bem também quanto a isso, ok, não vai estragar a criança porque no primeiro ano ela ficou com a avó, né? Pelo contrário, carinho demais nunca estraga, tá? Mas eles ficam assim, né? Lógico, a vovó faz tudo, né? E é o que a minha mãe faria pelos meus. Nossa senhora, eu acho que o meu primeiro filho, que né, foi o primeiro, né? Eu acho que ele seria bem estragado. Claro, existem N escolas de vários valores, enfim, isso vai da condição de cada um. O que eu digo pra vocês? Pesquisem, né? Por exemplo, no bairro onde eu moro, existem muitas escolinhas, muitas. E, foi uma via sacra, eu e meu marido, quando a gente decidiu colocar eles numa outra escolinha. Pra saber qual que é a melhor escola, com o que tá bom, o que não tá, que não sei o que, parará, parará, parará. Bom, gente, a gente tem que visitar, entendeu? Então, assim, a gente visitou várias escolinhas aqui perto de casa, com valores, assim, de 200 a 2.000, sabe? Umas coisas, enfim. Aí, por que eu falo que tem que visitar? Porque você tem que ir lá, principalmente a gente falando de berçário, tá? Você tem que ir lá, você tem que ver onde seu bebê vai tomar banho, onde seu bebê vai comer, se tem alguma nutricionista que acompanha o cardápio, que metodologia que eles usam, se tem um momento pedagógico, as crianças só ficam lá porque a mãe tem que trabalhar, entendeu? Qual que é a rotina, que hora que dorme, que hora que come, que hora que toma suco. E digo mais, se você vai para uma linha um pouco diferente, não, eu quero que meu filho continue amamentando mesmo na escola. Não são todas as escolas que dá para você levar leite materno. Método de alimentação, às vezes a criança é vegetariana, a família, né, vegetariana. Vocês precisam ir lá, precisam conhecer, precisam conversar e precisam principalmente ver o que se ajusta à sua realidade. Não digo só realidade de bolso, claro que isso conta muito. No meu caso, contava pra caramba. Mas assim, não é só o quanto a escola custa, né? Vocês precisam pesar, vocês precisam ver o que vocês querem. Que nem o que a gente prezava, né? Como eu falei já de introdução alimentar, que a gente seguia muito a rotina da escolinha, então pra gente seguir o que a escolinha estava colocando foi tranquilo, que lembra que eu falei a escolinha dava suco, a escolinha começava com fruta, a escolinha onde os meus filhos ficam, não dá para levar leite materno por conta de vigilância sanitária, de cuidado, várias coisas que vocês têm que prestar atenção. E então, o que a gente olhava? A gente olhava se era um ambiente limpo, se era arejado, se a criança ia tomar sol, se onde ela ia tomar banho era um ambiente limpo, sem mofo, porque acredita, gente, eu vi cada coisa. Então, assim, isso era muito importante, né? Se tinha uma nutricionista, se eles tinham rotina, né? Rotina, horário para comer, horário para dormir, horário para atividades, horário para tudo, horário até para ver TV, né? Que eu não sou contra criança assistir TV desde que seja dosado. Então, assim, isso era o que eu prezava, tá?
E foi atrás disso que eu fui. E acreditem, o berçário, encontrar um bom berçário é muito difícil. É o que a gente mais tem que prestar atenção. Porque além de condições de higiene, de alimentação boas, a gente tem que lembrar que o bebê não vai te contar o que aconteceu, né? Então, por exemplo, o Pedro com 2 anos, se acontecesse alguma coisa com ele, do jeitinho dele, ele iria se comunicar. O bebê não. Então, procurar no berçário é mais difícil, né? A gente entrou na escolinha, já estava na metade da gestação do Rafinha. E foi uma coisa assim, não sei explicar. Eu e meu marido, a gente estava até de mão dada, na hora a gente até meio que apertou a mão, tipo, é aqui, né? A gente gostou do ambiente, era tudo arejado, era colorido, era um ambiente gostoso para criança, era um ambiente limpo, a gente foi lá ver onde o bebê toma banho, era separado por faixa etária, não ficava todas aquelas criançadas juntas, tinha uma organização na alimentação para cada idade, né? Era mais tradicional no quesito assim, tomava suco, comia fruta, não era aquele método que a criança vai pegando com a mão, não, como eu falei, não dava para levar leite materno. Enfim, mas era tudo que a gente precisava. E de acordo com a nossa condição financeira também, lógico, tudo tem um custo, a gente teve que dosar, né? Como eu falei para vocês, vi escolas super baratas, mas que as condições estavam bem precárias. E, enfim, a gente pôs na balança e era o que cabia dentro do nosso bolso e também era o que era bom para os nossos filhos, tinha tudo que eles precisavam, né? Tinha uma rotina pedagógica para os mais velhos. Enfim, gente, foi perfeito. Nós levamos o Pedrinho lá, ele gostou, enfim, matriculamos, foi um sucesso. Quando o Rafael nasceu, ele foi para lá com 4 meses de vida, super se adaptou, foi muito tranquila a adaptação dele. E quando a Manu nasceu, ela também foi para a mesma escolinha, os 3 ficam lá até hoje, né? E foi muito tranquila a adaptação deles. Quem sofre com a adaptação da escola, sabe quem é? Vem cá. A mãe. Eu sou muito a favor da escola, sim. Por quê? Porque a escola, primeiro, ela institui rotina nas crianças. E se vocês lerem artigos, depoimentos, médicos, pedagogos, enfim, eu duvido que você ache algo diferente disso. O quão importante ter rotina é na vida da criança, né? Então a gente às vezes ficando em casa ou quando algum parente cuida, isso acaba não sendo tão certo. A gente, né, se esforça, mas às vezes não é tão certo. A grande vantagem, na minha opinião, da escola é a rotina, né? A criança ter horário para as coisas, ela ter horário para comer, para dormir, para brincar. Rotina é importante para o desenvolvimento da criança, né? Eu nem sou pedagoga, mas eu sei disso. Acho que se você for atrás pesquisar, vocês vão ver que é verdade, né? O que eu acho importante também? A criança, quando ela vai para a escola logo cedo, e isso foi uma coisa que eu vi nos meus filhos, ela é menos egocêntrica, né? Então ela aprende a socializar mais fácil. Quando a gente fica com a criança muito tempo em casa, tudo é dela, né? E ela tem esse pensamento, que tudo é dela, né? Então a escola também nos ajuda nisso, ajuda a criança a socializar. Outra coisa muito legal da escola, para mim, é a questão da alimentação, né? Independente do método que você queira usar para introdução alimentar, ou que a sua família segue, se é vegetariana, se não vegana, não importa, não vamos falar disso. A questão é que uma criança, quando ela vê outra criança comer, ela come melhor, isso é fato, né? Agora os medos que a gente tem no comecinho, não, gente, eles não gostam mais das tias da escola do que de mim. E eu vou contar outra coisa para vocês. Por acaso, a escola das crianças tem câmera. Não era uma coisa que a gente procurava, porque a gente sempre achou que escola com câmera era muito cara, né? Então a gente falou, bom, não dá pra gente, adoraria, mas não dá pra gente pagar uma escola com câmera. Mas a escolinha deles tem, e sem valor adicional por causa disso, graças a Deus. Legal, ter câmera é bacana, é legal, mas eu vou falar pra vocês o seguinte: a gente deixou eles na escola porque tem que trabalhar. Vocês conseguem lá no trabalho ficar olhando a câmera o tempo todo? Porque eu não consigo. Tudo bem que agora eu tô trabalhando à noite, mas no período que eu tava trabalhando de dia, não dá tempo, a gente tem que trabalhar, né? Por isso que eles estão na escolinha. Então eu não conseguia. Então, pra mim, gente, o melhor termômetro
se está tudo bem, se está tudo certo, é realmente a relação que eles têm com as tias, né? Então, assim, se você chega na escolinha, eles vão pra tia de boa, eles sorriem, tá tudo bem, não chega aquela... Lógico, tem a crise da separação, da mãe, enfim, né? Outro assunto, mas, assim, a reação deles, eu acho que conta muito mais, é muito mais significativo do que câmeras instaladas em todos os cantos da escola. Bom, gente, esse é mais um assunto polêmico na maternidade, né? Onde nossos filhinhos vão ficar quando as mães precisam voltar a trabalhar, ou simplesmente porque elas querem ir trabalhar, né? E a gente escuta muita coisa, e a gente sente muita coisa, muitos medos, muita insegurança. Senti todos esses medos, todas essas inseguranças. Eu chorei muito na primeira semana que o Pedro ficou na creche. Eu chorava, tanto é que eu falava para o senhor, eu tô gripada, tá tudo bem. E ele tava lá ótimo, pleno e feliz, viu? Então eu digo sempre que a adaptação é para as mães, não é para as crianças. E hoje, meu filho com 6 anos, o Rafael com quase 4 e a Manu com 1 ano e meio, eu garanto para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz para eles, para o desenvolvimento deles, foi a melhor coisa. Então não se sintam culpadas, né? Apesar de todos os medos, é uma boa escolha, na minha opinião é a melhor escolha, né? Hoje eu sempre falo, mesmo quem tem a possibilidade de ter avó, enfim, para cuidar, eu ainda acho que a escola é a melhor opção, nem que for meio período, é o que eu acredito. Então eu espero ter ajudado um pouquinho vocês com a minha experiência. Até o próximo.